Graça e paz, meus amados irmãos, irmãs, estamos aqui para mais um momento especial do nosso programa e hoje nós estaremos entrevistando a minha querida irmã Laureni Francisco e ela vai estar falando um pouquinho também das experiências dela, né? E estaremos nos voltando para falar um pouquinho do INSS, ela é assistente social do INSS, ela vai se apresentar devidamente e nós vamos assim fazer algumas perguntas. Caso vocês tenham alguma pergunta, algum questionamento, vocês podem mandar pela TV, podem também mandar pelo YouTube, porque nós estamos já transmitindo ao vivo, na rádio, na TV e também pelo YouTube. É uma alegria enorme poder estar com vocês nessa noite e que seja útil, que o Senhor nos abençoe nessa noite e que nós possamos auxiliar aqueles que tiverem dúvidas e que quiserem algum esclarecimento. Eu vou pedir para a Laureni se apresentar, né? Depois a gente vai orar e aí a gente inicia devidamente a entrevista. Laureni, é um prazer tê-la aqui, que o Senhor te abençoe e nos abençoe nesse momento. É um prazer, o prazer é todo meu, né? De ter sido convidada para uma tão importante, né? Eu acho. E me apresentar, né? Meu nome é Laureni Pereira Francisco, sou casada, sou assistente social, formada já, gente, 25 anos. Parece que passa tudo tão rápido, né? E agora, no momento, há 11 anos, trabalhando no INSS. Exerço a minha profissão já tem de 2002, nós estamos quase 20 anos, mas no INSS especificamente são 11 anos. E o que mais que eu tenho para falar de mim? Sou mãe de 4 filhos, né? Isso é importante. Sim. Eu estava até brincando que eu falei, tenho 4 filhas, né? Todo mundo fala assim, corajosa. É isso que eu ouço, corajosa. Mas é uma bênção meus filhos na minha vida. E sou esposa de pastor, né? Há 33 anos. Em janeiro fazemos 34 anos juntos. E sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito, né, na minha vida, os caminhos que Ele traçou. Grata a Deus por estar na igreja presbiteriana, por ser membro dessa igreja, que ela traçou toda a minha... O estar nessa igreja foi assim algo que ficou muito ligado em tudo que eu faço, em tudo que eu sou hoje, né? Então, a história dela na minha vida é muito, muito, né? Cristo ele resgatou através dessa igreja e muitas coisas foram acontecendo nesta igreja, na igreja presbiteriana. Graças a Deus, né? Eu já conheço há um tempinho também, né? E cheguei a vê-la grávida da caçula, então já conheço há algum tempo. Há 15 anos. Pelo menos, né? Isso. E graças a Deus, a gente é muito grato a Deus por todas as vitórias que você tem conquistado como mulher de Deus, acima de qualquer coisa, né? E a maneira como Deus tem te honrado na sua trajetória. Nós vamos só falar com Deus, agradecer rapidamente, e aí a gente dá continuidade. Oremos. Deus Santo, nós somos imensamente gratos porque o Senhor tem nos propiciado momentos como este, em que podemos estar compartilhando experiências, em que podemos estar esclarecendo dúvidas. Ó Deus, e te agradecemos imensamente pela vida de Laureni, por
tudo que o Senhor tem feito na vida dela e de sua família, ó Deus, e colocamos esse momento diante do Senhor, para que o Senhor possa usá-la da maneira que o Senhor desejar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Laureni, a gente vai falar um pouquinho, né? Que você já falou, mãe de 4 filhos, esposa de pastor, toda essa credencial. Você já atuava como assistente social há 20 anos, né? Segundo você nos contou. E como que foi esse teu momento de se tornar assistente social do INSS? Porque nós sabemos, temos total clareza que não é algo fácil e simples de se conquistar. E nós sabemos que Deus te honrou de uma maneira muito especial. Então, que você contasse rapidamente para a gente como foi esse momento. E como você falou, a igreja presbiteriana ela está na história da sua vida, né? Não tem como se separar a vida de Laureni da igreja, né? Tá tudo junto e misturado. Então, fale um pouquinho para a gente como que foi esse seu ingresso no INSS. Antes de eu começar a falar do ingresso, quando eu falo que a igreja presbiteriana está entranhada, por quê? Meu avô se converteu na igreja presbiteriana do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, meu pai, se estivesse vivo, teria nasceu em 1907, né? Já teria assim bastante anos. E nós fomos criados nessa igreja, né? Já nasci. E trabalhei, antigamente era o CP, não, era a Liga Juvenil, UPA, Mocidade, e com isso eu acho que a gente vai aprendendo muito. Eu me lembro, eu sempre trabalhei muito como secretária, fui secretária da Liga Juvenil, fui secretária da UPA, fui secretária da UMP, fui secretária da SAF, e eu tinha muita habilidade assim, para fazer atas. Eu achei muito interessante como Deus, isso tudo mistura, gente, o aprendizado que a gente tem, porque quando a gente está na igreja, você aprende a falar em público. Criança que está na igreja geralmente não chora para ir para a escola, porque já está ali acostumada na escola. É verdade. É muito engraçado isso. Então, eu sempre gostei muito de estudar, muito mesmo. E a gente lá na Baixada Fluminense, de onde eu sou mineira, mas fui criada lá na Baixada Fluminense, era muito difícil alguém fazer uma faculdade. E eu sonhava, eu falava, eu tenho vontade de fazer faculdade. Mas parecia assim, tudo impossível, né? Num lugar muito pobre, eu estudei escola pública, mas mesmo assim eu sonhava com isso. E tinha muita gente que falava assim, ai, fica sonhando alto. E era muito engraçado que a minha mãe, ela não sabia ler. E quando eu terminei o ensino fundamental, ela chegou para mim e falou assim, ai, mas você já estudou muito, tá bom, não precisa estudar mais. Eu falo para meus filhos tudo que vocês queriam ouvir, né? Tá bom, chega. Você vê, né? Sempre gostei muito de estudar. E foi muito engraçado que eu era da terceira igreja presbiteriana, passei dos meus 5 anos até me casar na terceira igreja presbiteriana de Queimados. E foi muito. E lá eu tinha, né? Sempre falava que ia estudar e tal. E uma vez foi muito engraçado, que vocês devem conhecer, o Ciro. Ele é da sua igreja hoje, presbítero Ciro na época. Ele uma vez chegou para mim e ele falou assim, ele trabalhava na Fiocruz. Ele falou, Laureni, eu tinha terminado o ensino médio, era jovem, faz seu currículo, que eu vou levar lá, porque naquela época não tinha concurso. Olha, menina, eu falei assim, meu currículo é tão pobre, fiquei com vergonha de estar, nunca dei. Aí, em 1982, eu fiz um concurso para o INSS, tinha prova escrita e tinha prova de datilografia. Olha como é que eu estou jurássica. Isso é coisa do nosso tempo, né? Menina, pastor também, não adianta fingir que não sabe, que sabe. E nunca do nosso tempo.
INSS para mim era assim, foi aquela época. E aí eu passei muito bem na prova escrita, fui bem. Eu tirei uma média de 80 e pouco, 85. Só que tinha que fazer a prova de datilografia. Eu peguei e falei assim: ai, eu sou tão lenta, eu não consigo. Eu fiz o curso, mas eu não conseguia ser rápida. Que lá estava dizendo que tinha que bater, não sei quantos batimentos. Sabe o que eu fiz? Não fui fazer a prova. Não fui fazer a prova. Poxa. Depois eu descobri que todo mundo que passou na escrita entrou, a prova foi só para constar. Todo mundo foi chamado. Sim, não era eliminatório. Não, o INSS para mim ficou tão assim, nunca que eu vou entrar, né? Alcançar. Sonhado. E quando eu consegui, graças a Deus, fazer o curso de serviço social, eu peguei, meu sonho era passar para o concurso da Justiça. Eu fazia, eu tentava, tentei várias vezes, fiz cursinho, e eu vinha num preparatório de concurso de muito tempo. Desde que eu me formei, eu estudava, e sempre as vagas para assistente social era sempre assim, uma vaga, pouquíssimas vagas. Eu passava, mas não ficava, não entrava na O colocação. número de vagas. O número de vagas eu não alcançava. Teve alguns, eu entrei no Estado, eu fiz um concurso do Estado, eu fiquei até em sexto lugar. Foi até na época que construiu esse hospital geral, esse hospital que tem em Barra de São Em João. Barra. Isso. Aí eu fiquei muito esperançosa. Puxa, dessa vez, sexto lugar, mas não deu. Não foi naquela época, não chamaram. O INSS, assim, eu não tinha nenhuma pretensão para esse trabalho. E eu estava sempre estudando, eu estudava muito, eu me preparei, Deus colocou muitas pessoas na minha vida para me ajudar, para me abençoar, porque quando eu me preparei para o concurso do INSS, eu não tinha condições de pagar um cursinho, porque os cursinhos preparatórios são caros. Então, tem uma irmã da Igreja Metodista que me deu aula de português, tem um médico que era chefe esposa da minha chefe na época, ele me deu aula para nós todas de legislação previdenciária. Eu fui estudando assim, um me ajudando aqui, outro me ajudando ali. Eu sei que eu sou muito grata a Deus pela vida dessas pessoas. E quando eu estava me preparando para o concurso, eu estava fazendo um curso de discipulado aqui na Igreja Presbiteriana, junto com o pastor Luiz, uma equipe, um curso de discipulado que ele estava dando. Eu trabalhava aqui em Cabo Frio, lá no Bolsa Família, lá na Secretaria de Assistência. Eu vinha para o trabalho, depois eu ia lá para a igreja fazer esse curso. Isso uma vez na semana. Eu sei que quando abriu as vagas de concurso, quando abriu mesmo o concurso, eu estava estudando antes. Aí eu cheguei lá tão triste, por quê? Eles falaram que ia ser um concurso de 900 vagas para o Brasil inteiro para assistente social. Eu falei, puxa vida, só faço concurso de uma vaga, essa eu entro. Estudei, estudando a Beth. Aí, quando eu cheguei, eu peguei o edital do concurso, gente, me deu assim um desânimo, porque eu tinha que escolher um município, e cada município, por exemplo, Cabo Frio só tinha uma vaga. Araruama tinha uma vaga. Era assim. Eu falei, caraca, pensando que ia ser um concurso que ia ter muitas vagas, eu vou ter que disputar uma vaga. E eu já estava orando por isso. Eu sempre falava com as crianças assim: agora eu não vou mais orar para passar, não. Eu vou orar para ficar em primeiro lugar. Uhum. Isso antes. Eu falei assim, e as crianças oravam comigo. Claro. Agora eu preciso ficar em primeiro lugar. Não adianta pedir para passar, porque eu passo e não entro. E aí, quando eu cheguei lá na reunião, a gente estava orando assim, eu falei com o grupo, eu falei assim, eu estava tão animado para fazer o concurso, mas hoje eu estou desanimado, porque é uma vaga só. O pastor Luiz estava assim do meu lado, ele falou assim, quantas vagas você precisa? Eu falei assim, uma. Ele falou, é sua. Ele falou assim mesmo, é sua. Gente, eu não... Sinceridade, ele foi usado por Deus para falar comigo, mas acho que eu não peguei o negócio assim, não. Aí, não alcançou, né, naquele momento. Aí eu fiz, né, a prova, eu estava estudando, e foi muito interessante que eu tinha me inscrito para o Estado e para o
e para o INSS. Só que o Estado houve um problema lá, calhou da prova ser no mesmo dia. Então, eu fiz a prova do INSS e a prova do Estado no mesmo dia. Uma eu fiz de manhã, outra eu fiz à tarde. Aí meu filho Israel até falou assim: mãe, você é louca, você vai para Niterói ficar o dia inteiro fazendo prova? Faz uma só, faz a do Estado, porque tem mais vagas. Aí eu falei, não, mas o outro, eu já estudei mais para o outro, não, eu vou. Aí fui, fiquei o dia todo realmente fazendo a prova. E quando eu fiquei esperando terminar a prova de tarde, eu já estava com a perna inchada o dia inteiro sentada fazendo prova. Mas eu esperei o horário para eu trazer o caderno para casa. E quando eu cheguei em casa, que eu fui corrigir, que eu peguei o gabarito, corrigi, eu achei que a minha pontuação era muito pouca, porque a gente, quando faz muito concurso, você começa a ter já uma média de pontuação que você faz no concurso, você começa a conhecer banca, aquelas coisas de concurseiro, Isso né? aí, isso aí. Aí, Cada banca tem um perfil. isso, eu tinha um concurso da FUNRIO, à época. Eu fiz um concurso para Niterói, tinha feito do Corpo de Bombeiros e tinha ficado muito bem no Corpo de... Tinha tirado 89, e não, mesmo assim eu não fiquei nas primeiras colocações. No INSS, eu não estou muito questionando, mas eu tirei uma nota tipo assim, 56, por aí. Mas para quem tinha tirado na mesma banca 89, o que eu fiz? Pô, dessa vez não deu. Uma vaga só, é ruim de eu entrar. Deletei da minha... Você sabe que eu nem procurei entrar para ver como é que estavam as colocações, nada, porque a pontuação que eu fiz, falei, essa não dá para ser primeiro lugar. Mas quando Deus fala, quando Deus te entrega uma coisa, ele é fora das nossas possibilidades, é dentro das possibilidades dele, não é nossa, né? Então, eu estava trabalhando, eu trabalhava aqui no Bolsa Família, e uma amiga, a Mirella, ligou para mim me dando os parabéns. Eu falei, parabéns? Parabéns por quê? Ela, você foi a primeira colocada de Cabo Frio. Eu falei, mentira. Eu falei, mentira, não é eu não. Ela falou, Laureni Pereira Francisco, assistente social, aqui só tem você. Não tem outra. Não. Menina, aí eu fiquei assim, não acreditava. Eu liguei para o Ivani, que eu nem entrar na internet eu conseguia para achar meu nome lá. E liguei para o Ivani entrou e printou o resultado. Só que no outro dia, a justiça falou que ia cancelar o concurso e tirou do ar tudo. Eu fiquei um tempo. Ainda tem isso. Você demora. Na mão, né? Na mão. Isso foi em março de 2009. Aí, quando chegou, eu cheguei e falei, aí ele me mostrou, mas aí a justiça foi, alguém lá do Amazonas entrou na justiça para cancelar por conta de horário, fuso horário. E aí, menina, as pessoas chegavam para mim, que pena, você ficou em primeiro. Eu falei, gente, Deus me deu uma tranquilidade que eu desconheço, mas ele deu. Eu falava assim, eu demorei tanto, se tiver que ser meu, ele vai. E foi muito engraçado que eu tinha marcado um culto de ação de graças para o meu aniversário. Eu ia agradecer também por ter conseguido essa graça, né? E só que era meu aniversário é 28 de maio, e era nesses dias o culto. Aí eu pensei assim, não, eu vou manter o culto, vou fazer o culto de gratidão, porque eu já tinha marcado. Menina, na semana do curso, na semana do culto, exatamente na mesma semana, o culto já estava marcado, a gente ia ter o culto, eu fui convocada. Lá, o juiz determinou, o concurso ficou válido e eu fui convocada. Então, uma bênção, assim, eu até hoje, no meu trabalho, eu sempre falo, foi Deus que me deu, e eu procuro fazer da melhor maneira possível, porque foi uma graça assim, muito grande que ele deu para a gente. Não só para mim, mas para toda a minha família, que meus filhos, meu marido, foram assim, peças importantíssimas. Né? A gente, quando em família, a gente não conquista nada sozinho. É com verdade. É com a igreja que ora pela gente. Isso, a vitória é de todos, né? A graça é de todo mundo.
E eu procuro sempre fazer isso de forma a agradecer a Deus, a honrar a Deus no meu trabalho, em tudo que eu faço. E ele tem me abençoado muito, né, nessa trajetória. Eu entrei, aí dia 26 de junho de 2009, eu assinei lá, né, eu fui em Niterói, então 26 de junho foi uma data muito importante, a data que, então, desde então, né, eu trabalho aqui na agência de Cabo Frio, e Deus tem me honrado muito, né? Mesmo com as mudanças, com as dificuldades que vêm, o Senhor tem abençoado muito. Então, essa é a minha trajetória. E vocês me perguntaram como foi, né? Então, foi Pois é, né? uma história longa que eu falei, né? Ela não começou de uma hora para outra, foi um processo em que esteve incluído todos os queridos, e principalmente a minha família, meu marido, que Sim. sempre me apoiou muito, muito, e então Deus nos abençoou, todos nós, com essa bênção. É uma história Isso. importante, né? É importante porque a gente vê uma pessoa que sonhava, fez por onde, estudou Sim. e orou, né? E tem A hora muitas pessoas jovens que desistem, não quer sonhar alto, acha que isso é impossível e se limita, né, com a sua isso, vida, né? Então, uma história dessa nos encoraja, né? Quer isso. dizer, passar E, tão difícil que era o estudo, hoje está mais fácil. eu É estava verdade. Eu falo com os meninos. E uma coisa que isso tudo me deixou uma lição, tanto lá atrás, eu acho que são duas oportunidades que eu tive que eu perdi. Foi quando aquela da Fiocruz que eu falei, né? Uhum. E foi o É, do INSS que eu passei e não fui. e não foi. Não É, fui. Então, isso para mim deixou uma lição que eu sempre ouço as pessoas falar, mas para mim foi muito forte. Eu falo isso muito com meus filhos. A gente sempre tem um não. O não é. chega ali. Então, a gente tem que ir atrás do sim, né? Do Tem sim, que buscar, colocar Deus diante de Deus e buscar. mesmo parecendo que é impossível, Impossível. mas a gente tem que tentar, né? Ah, mas pode ser que eu não consiga. Pode ser que eu não consiga, mas vai que vai, vai, né? E vai que chegou aquela hora que Vai que Deus quer aquilo e quer te honrar, isso né? eu aprendi. Todos que passam por mim, eu sempre falo isso. Olha, o não você já tem. Você tem que ir lá É, atrás do sim. é verdade. Procurar, tem que tentar, né? Então, Deus é maravilhoso, né? E a gente vê que Deus ele escreveu isso para você. Ele escreveu, ele determinou que seria assim, e o processo que você passou, o processo que você precisava passar isso, até chegar ao ponto de reconhecer que isso, você confiou pouco, digamos assim, lá atrás, né? isso. E Porque a no gente momento que tem você foi, ele te honrou. e a gente também nessa trajetória, eu acredito que você começa com as dificuldades, você aprende a ser dependente dele. O Senhor, ele Sim, me ensinou que não sou eu. Ah, porque eu falo, a gente tem que fazer a nossa parte, que é estudar. Claro, eu vejo a pessoa, vou fazer uma prova, não pego nada, não vou estudar. Deus faz milagre, mas também, né? A gente tem que fazer a nossa mas ele é muito justo, mais né? O mais então, interessante de tudo isso foi a oração. A oração que você fez, essa estratégia da oração foi importante, porque a sua oração não foi Específica. mais para você passar, porque você sabia que você passava, mas tinha foi que a ser colocação. Eu isso. quero passar em primeiro lugar. E Deus Sempre tinha que ser respondeu, primeiro, sempre falava. né? Isso antes mesmo, as crianças até sabem disso, porque a gente orava junto com as crianças. E é muito Certo. gostoso eu ver meus filhos vendo isso tudo, para eles saberem que eu costumo sempre falar, nada é Lição, fácil. né? Nada É. é fácil. Quando vocês verem uma coisa muito fácil, vocês desconfiam. Tem que desconfiar. Tudo é muito fácil, tem que desconfiar. Então, um trabalhador trabalha um mês para ganhar um salário mínimo, suado. Então, chegar um lá oferecer muito dinheiro assim, você tem que ficar de olho, de orelha em pé, né? E o Então, interessante, Laureni, é que
Olha, você quando ficou sabendo que era só uma vaga, saber disso é para desmotivar qualquer um, né? É, Desistir, não vou nem mais estudar, porque, isso. né? E muitas amigas minhas, porque foi assim, a gente tem um grupo muito grande aqui de assistência social na região, eu conheço muitas, né? Então, a maioria foi fazer em outro estado, em outra cidade, Sim. porque tinha mais vaga. Na Uhum. verdade, o grupo nosso, por exemplo, que eu conheço, que fez aqui para Cabo Frio, foi pouquíssimo. Por que, que eu falei assim, eu tenho que fazer aqui mesmo? Porque filho adolescente, o meu marido pastor aqui na região, eu não podia. Eu tenho colega que foi Uhum. Nordeste, foi fazer em outra cidade que tinha mais vagas. Eu falei, não, eu tenho que fazer aqui mesmo. Eu estou numa fase na vida que eu tenho que fazer aqui. E eu fiz aqui. E assim, o senhor tinha já preparado, foi o senhor que preparou, Sim. não foi eu, assim, não foi simplesmente porque eu sei tudo, eu não, nada disso, eu sou uma mera serva, mas ele me agraciou, foi graça mesmo. E a maior lição que a gente aprende aí é É, da dependência, de saber que Deus ele pode fazer sim, como ele quiser, quando ele quiser, e a gente precisa aprender a cada dia a confiar e depender, né? Depender do tem um Senhor. detalhe que eu estou com 55 anos. E isso tudo aconteceu, eu tinha 43. Quando eu entrei no INSS, eu tinha 43. Mas eu já estava naquela assim, puxa vida, eu já estou com 43 anos. Eu acho que eu Não dá mais. aprender, ficar estudando, mas eu estudava, mas eu ficava assim, será que eu vou conseguir reter as coisas para Uhum. aprender? Né? A gente acaba assistindo, mas tanta gente jovem entrando, saindo agora da faculdade com tudo fresquinho, né? Mas o Senhor, ele é o nosso Deus, é o Deus dos impossíveis. Mesmo a gente achando difícil, impossível, eu acho que a gente não se deve limitar por causa de idade, Isso né? aí. A gente sempre tem que sonhar, como o pastor ali, que é aquele que o profeta fala, vossos velhos sonharão. Eu acho isso lindo. Então, a gente tem que sonhar, não tem limite de idade, não existe idade para o sonho. Para Né? você ver, né? E tem que Mais um, correr. Hã? mais um ponto aí interessante, né? Porque uma é que só tinha uma vaga e a outra a sua idade, né? Quantas Sim. pessoas desistem por causa da idade, né? Isso para É. mim, eu não me Já esqueço. passou o meu tempo, já não dá mais, né? Você enfrentou tudo isso. E muitos, e assim, eu tinha consciência que em casa não dava para estudar, sabe? Não dava, porque chegava em casa, então eu tirava o tempo. 4, né? Eu tirava meu tempo, eu tinha um grupo de estudo, a gente ia estudar, saía de casa para estudar, eu tinha que sair Toda a para estudar. dificuldade. E os tempos lá no trabalho mesmo, eu lembro que tinha ali lá onde era a antiga prefeitura, tinha um salão de reunião. Então, meu horário de almoço, eu ficava lá naquele salão estudando. Então, essas horas que eu não estava em casa, eram as horas que eu procurava o máximo. Se você me visse uma fila do banco, eu estava com o livro na mão. Então, Qualquer fila, qualquer espera, médica, eu estava sempre aproveitando o tempo. tempo para estudar, porque eu não sou uma pessoa boa para trabalhar em casa, eu tenho muita dificuldade. Mas aí eu tinha que sair. Então, Compensar, né? mesmo da idade, o Senhor me agraciou. Deus é bom demais. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho do INSS, de toda essa pauta que a gente preparou, e vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje. E a Laureni já se comprometeu a, caso não dê tempo de concluirmos tudo, que ela vai estar conosco num outro momento. Mas vamos então começar pelo básico, né? INSS, o que significa isso? Qual o principal objetivo do INSS? Como que é o teu trabalho de assistente social no INSS? Bom, vamos começar pela sigla. Instituto Nacional de Seguridade Social. Instituto Nacional da Seguridade Social. Rapidamente, a Seguridade ela tem tipo assim um tripé.
Seguridade Social tem um tripé. É a previdência, a saúde, previdência, saúde e assistência. Então, é assim, assistência para quem precisa, saúde para todos e a previdência para quem contribui. Né? Tanto no Brasil, a gente tem o SUS, que é a saúde para todos. O SUS, não existe critério de elegibilidade para o SUS. Todo brasileiro tem direito ao SUS. Né? Você faz lá sua carteirinha, então todo brasileiro tem direito. É para todos. Tá? A assistência, já na assistência, você sabe que tem critérios de elegibilidade, né? No caso dos benefícios assistenciais, como o Bolsa Família, o próprio benefício de prestação continuada, que é o BPC, que é o BPC LOAS, todo mundo conhece, mas fala LOAS, mas é BPC LOAS, benefício de prestação continuada. A lei é LOA, Lei Orgânica da Assistência Social. Então, mas o benefício se chama benefício de prestação continuada. Então, esses três, né? Eu já falei, a saúde para todos, a assistência para quem necessita e a previdência para quem contribui. Então, a previdência, ela é um seguro social, tá? E para ser beneficiado, você precisa contribuir, né? Não é todos que têm acesso aos benefícios da previdência. E aí, a Previdência ela é um instituto de proteção que ampara os trabalhadores. Eu não vou falar tudo, porque isso começou lá em 1920 e tal, tem uma história longa que começou os institutos. Era tudo separadinho, né? Tinha instituto disso, instituto daquilo, e depois se uniu, né? Era antigamente INPS, e depois virou INSS. Né? Então, o objetivo principal é a proteção desse trabalhador. Por quê? O seguro, a ideia do seguro é como se fosse mesmo um seguro que você faz para o carro. Vamos supor que você compre um carro novinho, mas você não faz seguro. Não precisa de seguro, não. Vou andar com o meu carro zerinho aí, vou ficar gastando com seguro nada. Aí você sai da concessionária e é roubado. Puxa vida, podia ter feito seguro. Aí, depois do roubo, você vai lá tentar fazer o seguro. Você vai conseguir? Não. Jamais. Tem que fazer antes. Né? É uma prevenção. E a Previdência ela funciona dessa mesma forma. A gente paga, não tem gente que pensa que está pagando uma prestação. Não, você está pagando um seguro. Né? Tomare que não precise enquanto está jovem, mas pelo menos está pagando para quando envelhecer, poder ser aposentado, né? Se você se aposentar, né? Mas antes disso, se a pessoa ficar doente, se houver um acidente, então a pessoa vai estar coberta, vai ter uma cobertura, ela vai ter e quando se fala de veículos, né? Se fala se houver um sinistro, né? Então, se houver um sinistro, falando assim com a pessoa, com o segurado, ele é assistido. Então, a Previdência funciona nessa questão. Enquanto a pessoa tiver uma incapacidade, ela poder ser atendida, assistido durante essa incapacidade. Então, a Previdência ela é específica para quem contribui. Muito interessante isso, que você, esse esclarecimento que você deu, da diferenciação, né? Desses 3 pontos aí da assistência, da previdência. Muito interessante, porque eu mesmo não tinha essa clareza, né? Muita gente não tem. O que é direito para todos, do que é para quem precisa e o que é para quem contribui. Isso. Então, esse esclarecimento é muito importante. E outra coisa interessante é que foram conquistas, né? Não viu assim, de mão beijada na mão do trabalhador. Por isso que eu falei. Os trabalhadores lutaram muito por essas conquistas, que é uma história longa, né? Que a gente... Tanto da assistência, foi conquista também, a gente acompanhou, eu, por exemplo, acompanhei muito, todo mundo acompanhou de uma certa forma, e também os benefícios previdenciários, né? Todos foram conquistas. E aí,
A previdência, né, quando a pessoa é segurada, o que é isso? Qualidade, a pessoa tem qualidade de segurado. A pessoa ela pode ter duas formas. Ou ela é empregada, né? Quando ela é empregada, o patrão vai, pega a sua carteira de trabalho, assina, e o patrão faz uma inscrição e começa a contribuir involuntariamente, você tem que contribuir. É descontado do salário do trabalhador e a empresa também entra com uma parte e paga ali a previdência. Nesses casos, o trabalhador não escolhe, eu não vou contribuir com a previdência. É obrigatório. Se a pessoa vai trabalhar legalizado, tudo direitinho, se a empresa ela pensa até na questão do trabalhador, ela vai fazer tudo isso direitinho. Claro que é uma coisa muito cara. No Brasil, isso é caro, né? Muitas pessoas até poderiam ter um empregado, mas o custo é alto disso tudo. Mas é importante para o trabalhador. Então, é uma maneira de contribuir. Então, a pessoa ela começa a contribuir, quando ela completa 1 ano de contribuição, ela atinge uma coisa que chama-se qualidade de segurado. Né? Ela tem qualidade de segurado. Eu vou falar isso um pouquinho, destrinchar isso um pouquinho, porque muita gente não sabe disso. Então, quando você atinge a qualidade de segurado, você é empregado, por exemplo, você trabalhou mais de 1 ano numa empresa, 2 anos numa empresa. Aí você fala assim, não, eu não quero mais trabalhar nessa empresa, eu vou pedir demissão. Né? Você sabe que você pedindo demissão, você perde algumas coisas. Uma coisa que você perde, mas isso foi você que quis pedir demissão, foi vontade sua. Mas vamos supor que você está trabalhando naquela empresa, mas excedeu o quadro, não dá para ficar. O patrão fala, eu vou te demitir. É diferente. Você, involuntariamente, você está desempregado. Aí você vai ter direito a receber o seguro-desemprego. Né? O seguro-desemprego ele foi criado para amparar o trabalhador naquele período que ele ficou desempregado involuntariamente e ele precisa ser assistido. Então, se ele, por exemplo, foi mandado embora, vai receber 5 parcelas. Mas antes das 5 parcelas, ele consegue um emprego. Não vai receber mais, ele está empregado. Né? Mas tem gente que fala assim, eu não vou trabalhar, estou recebendo seguro-desemprego, vou abrir um MEI. Aí perde. Perde também, né? Também, porque ele agora tem um trabalho. Então, ô, Laureni, tem aqueles que ficam gozando, né, do seguro-desemprego, só procuram emprego depois que né? Ainda tem esses também. Esses também. Mas o que eu quero falar é o seguinte: quando a pessoa atinge a qualidade de segurado, ela, depois que, quando ela é demitida ou pede demissão, ela tem 1 ano de graça na Previdência. O que é esse 1 ano de graça? Se aconteceu esse sinistro que eu falei, ficou doente, sofreu um acidente, morreu a família que vai... O morto não vai receber nada, não. A família que vai receber a pensão. Então, aconteceu alguma coisa, a pessoa tem qualidade, está com qualidade, ela tem direito aos benefícios previdenciários, que eu vou elencar aqui. E se a pessoa foi demitida e ela recebeu o seguro-desemprego, acrescenta-se mais 1 ano a esse período de graça, que muita gente não sabe. Por exemplo, a pessoa fica 2 anos com a qualidade de segurado. Olha, não sabia disso. Um monte de gente Também não sabe. Muito interessante. Muito importante. É muito importante, porque quando eu faço avaliação social, muitas vezes eu encontro isso aí. A pessoa sofreu um acidente ou pegou uma doença. Aí, quando eu pergunto, você recebeu o seguro? Recebi. Não sabia. E que acrescenta. Mas isso aí é a própria pessoa que tem que avisar. É interessante que se a pessoa não chegar, por exemplo, você passou seu período de 1 ano, perdeu a qualidade. Você vai fazer uma perícia, você leva
aquele comprovante que você recebeu o seguro-desemprego, que é importante. Vai ler lá que você tenha que aumentou a sua qualidade. Isso é muito importante. Eu acho que aí nesse caso, olha como que falta esclarecimento, né, para a nossa população. Muito porque muita gente deixa de desfrutar de um direito por falta de conhecer a lei. Isso. Essa lei que o protege, no caso, né? Então, eu estou entrando nos assuntos. Então, o serviço social da Previdência é um direito do trabalhador. E o serviço social, justamente, trabalha nessa garantia de direitos. Todos os assistentes sociais da Previdência, ele tem é uma função, uma das principais funções. Só que a própria Previdência, que foi criada, um instituto, e ao longo do tempo, ultimamente, esse acesso ao serviço social da Previdência tem sido muito cortado, né? Nenhuma de nós já temos como atender a população, porque não tem acesso mais, porque a gente está atendendo só agendamento, só quem é agendado. Então, isso não é um acesso que é direto, que tinha antigamente, que nós tínhamos mais acesso à população e agora não está tendo. E até para agendar é difícil, né? Porque o nosso serviço público, em geral, ele é muito burocrático, né? Então, até para não existe mais. Por enquanto, depois da pandemia, não está tendo mais agendamento para um atendimento com o Serviço Social da Previdência. Olha só. E é interessante a gente pensar que, de repente, quem mais precisa, nesse momento, do assistente social, ele não está tendo acesso, ele não está conseguindo chegar ao assistente social. Está meio complicado. Então, a gente estava falando dessa questão da qualidade segurada, acho que ficou rápido, né? Então, o INSS, a Previdência, tem alguns benefícios, né? Os benefícios previdenciários são auxílio-doença, que é o que, quando a pessoa fica doente, né? E auxílio-acidente, o salário-família, o pensão por morte, salário-maternidade, que eu falei que salário-maternidade é específico, né? É um benefício específico para as mulheres, e o auxílio-reclusão. Então, são esses os benefícios que tem a Previdência oferece. Aí você vai falar, e o BPC? O BPC é o benefício, o LOAS, BPC LOAS. O benefício de prestação continuada, ele não é um benefício previdenciário. A Previdência operacionaliza, mas ele não é previdenciário, ele é assistencial, é aquele que é quando precisa. Por isso que para a pessoa... Ele não requer uma contribuição anterior. Não. Aí ele tem esse caráter de assistencialista, né? Ele é assistente, porque não há obrigação de a pessoa ter contribuído, mas, em compensação, existem os critérios para você alcançar. Por exemplo, a renda per capita familiar tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, você tem que comprovar realmente a dependência daquele salário, financeira daquele salário. Sim. Então, não é como um benefício previdenciário. Por exemplo, não importa se a mulher ela é casada com uma pessoa que tem um salário alto e ela contribui, se ela sofrer um acidente, não vai se fazer uma avaliação da renda per capita daquela família, ela vai ter direito pronto. Porque pelo fato dela contribuir. Essa parte do BPC, eu até, em alguns casos, eu acompanho um pouquinho de perto, porque eu trabalho com crianças especiais, né? Então, tem essa demanda da família ter que comprovar, de fato, a necessidade do benefício. Isso, Hoje em dia tem sido assim, já aumentou um pouquinho, porque antigamente, até antes mesmo da pandemia, era até renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Hoje já é igual, porque a gente excluía muito. Você pensa assim, mas igual... E mesmo assim ainda exclui, porque mesmo assim é muito pouco, né?
Porque a Um gente quarto do sabe, salário. a gente sabe que um salário mínimo, uma família que às vezes tem uma pessoa dependente, uma pessoa Sim. deficiente, não dá realmente. É muito, Não. mas é o critério que tem de renda, né? Então, hoje já existe a possibilidade de você fazer, comprovar os gastos para você tentar Sim. ter acesso. Já tá melhorando um pouquinho, mas existe isso. É muito totalmente diferente do benefício previdenciário, como eu estou explicando. Outra Certo. A gente já recebeu o avizinho aqui. Vou só te interrompendo, porque a gente já recebeu o avizinho. já está Nós acabando. temos 10 minutos, já deve estar acabando, né, pastor? Ok. Tá acabando. Tá, então, Está mas eu só acabando. vou falar um pouquinho. Então, a gente pode. Eu vou deixar você concluir a sua fala, e aí, mediante a demanda dos nossos participantes, a gente vai marcar um outro momento para a gente ir mais a fundo nessas questões aí dos benefícios. Olha só, você pediu para falar sobre pensão por morte, porque a gente está vivendo um período muito difícil em que muitas famílias estão perdendo a pessoa que O provedor. o provedor, né? Uhum. Então, você pediu, vou só falar, então vou finalizar com essa questão da pensão por morte. Ok. Tá? Então, a pensão por morte ela é devida ao dependente do segurado, né? Então, se a pessoa faleceu e não tiver qualidade de segurado, a família não tem direito à pensão. A pensão ela só vai ser paga para aquela história que eu falei, para quem contribui, para quem está com qualidade de segurado. Contribuiu mais de 20 anos, passou o tempo, perdeu a qualidade de segurado, perdeu, não recebe, não tem benefício para aquela Nesse caso, você falou, passou mais de 20 anos. Eu não quero estender, não, porque eu tenho que concluir. Mas, assim, ele tem que estar naquele período de 1 ano. E 1 ou 2, né? Ou Ou até 2, 3, dependendo do caso que ele é resguardado. Então, é importante falar isso, porque as pessoas estão aflitas, achando que teriam que ter esse direito, né? Mas ainda não. Eu acho que a gente vai precisar de um outro momento para a gente conseguir falar mais detalhadamente de licença maternidade, Né? desses benefícios aí específicos das mulheres que a gente acabou não falando, porque tem benefícios que são comuns a todos, né? Homens e mulheres. E tem aqueles que são mais específicos para as mulheres. Que é o auxílio O maternidade. interessante é a gente ver que tudo isso aí tem critérios. Tudo tem critérios muito definidos. E é importante a gente conhecer para a gente poder reivindicar os nossos direitos adequadamente. Olha, Né? a Dilza colocou aqui, ó, quero mais. Isso nós também queremos, né, pastor? Mas aí eu vou só fechar essa aqui, porque Tá. de 2015 para cá, antigamente, quando a mulher casava, o marido morreu, a esposa morreu, a pensão era vitalícia. Sim. O resto da vida. De 2015 para cá, ela não é mais vitalícia. Né? Se a pessoa ficar viúva com menos de 21 anos, ela só vai receber 3 meses de pensão. Se ficar viúva entre 21 e 26 anos, ela vai receber 6 anos de pensão. Se ficar viúva entre 27 e 29 anos, vão ser 10 anos. Entre 30 e 40 anos, 15 anos. Entre 41 e 43 anos, 20 anos. Só passa a ser vitalício se a viuvez for a partir dos 44 anos completos. Tá? Uhum. E o interessante aí, essa questão da pensão, acho que daqui a pouco eles vão nos interromper aqui. Mas o interessante é que você me falou que é tanto o homem quanto a mulher, é quem ficar viúvo e mediante a contribuição do falecido. Isso, né? falecido ou da Independe de sexo, né? De gênero, desculpa. Isso, então. Loreni, muito bom, a gente quer mais. Eu sei que você não conseguiu falar tudo que você queria, né? Eu falei com você. Às vezes a gente deu só um tira-gosto para a gente ficar com gostinho de quero mais. Tá, quando precisar de mim para explicar, a gente está aí.
Nós vamos sim, nós vamos combinar um outro momento. A gente está entrando agora no Outubro Rosa, então no mês de outubro a gente vai ter uma demanda de questões aí voltadas ao Outubro Rosa, mas a gente vai te conectar para a gente marcar um outro momento e aguardamos aí os queridos participantes, ouvintes, fazerem suas questões, as suas demandas, sabendo que você vai estar sempre pronta a dar os esclarecimentos, vai estar sempre pronta a nos atender. E eu quero dizer para você que foi uma bênção ter você aqui nesse momento. Eu que agradeço. Pastor, quer falar alguma coisa, se despedir de Laureni? Foi muito bom ouvir a Laureni. Um abraço para o reverendo Ivani, viu? Obrigada. Bênção. Olha, o Círio que você citou, né? O Círio ontem foi eleito lá na igreja presbítera. Isso. Meu presbítero predileto. Ele era o meu primeiro diretor, quando ele foi presbítero muito jovem. Sim. E quando ele criou a UPA, lá a Terceira Igreja Presbiteriana de Queimados, foi ele que foi o fundador da UPA. E ele era E olha aí, pastor, estamos descobrindo aí os talentos, hein? Conselheiro da UPA na época. Que Isso na delícia, Ponte Preta, né? Ele pela Bel, os dois, jovens, na época, jovens, eles eram bem jovens. Mas, assim, acho que a Isabel está aqui, está participando aqui. Os dois. Que lindo, né? Isso é muito bom. Essa chamada está quase no fim, está o meu reloginho aqui me avisando. Eu quero agradecer muito a você de coração.